Está no ar. Papo de bola com Rogério Maria Braga. Brasil. Pois é, Papo de Bola apresentado por mim, Rogério Maria Braga, junto com a jornalista Bia Neves. Bia Neves, ontem o Cruzeiro foi jogar em Bragança Paulista contra o Bragantino e perdeu um jogo no qual acabou tendo uma atuação bem razoável e que poderia pelo menos ter conseguido um empate. Aliás, Bia, o técnico Leonardo Jardim fez uma análise do jogo dizendo que ele tem mais ou menos 2 meses e pouco à frente do Cruzeiro, mas que parece que tem 3 anos, mais de 3 anos que ele está à frente do Cruzeiro, Bia. É um ritmo intenso, né, Rogério, aqui do futebol brasileiro. E o Leonardo Jardim, ele completou 10 jogos oficiais com o Cruzeiro na derrota para o Bragantino ontem. Viveu a eliminação precoce no Mineiro, teve vitórias ao lado da torcida e também recebeu algumas cobranças. Período curto, mas intenso na avaliação do técnico português. E questionado sobre a avaliação do próprio trabalho, que ainda não completou 3 meses, o português citou que gosta de projetos longos e deu como exemplo o fato de que não teve sequer uma janela para realizar contratações. E em 10 jogos oficiais pelo Cruzeiro, Leonardo Jardim acumula 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O time está no pelotão de cima do Brasileirão, né, Rogério? Mas terá aí de remar para buscar a classificação na Sul-Americana após começar com 2 derrotas. E o Cruzeiro, ele jogou bem ontem, né, Rogério? Acontece que o Bragantino também estava muito bem ali na raça para vencer o Cruzeiro. Se eu não me engano, viu, Rogério? Acho que tinha mais de 30 anos aí que o Bragantino não vencia o Cruzeiro, Rogério. Pois é, exatamente isso, Bia Neves. Mais de 30 anos que o Bragantino não vencia o Cruzeiro. Foi um jogo intenso, mas o Cruzeiro foi muito bem nos 10 primeiros minutos, mas o Bragantino cresceu ao longo da partida. O Cruzeiro começou o jogo pressionando o Bragantino, não deixando o Bragantino jogar. Depois o time do Fernando Seabra se reorganizou e passou a pressionar a equipe mineira e realmente cresceu no jogo depois dos 20 minutos da partida, do início da partida. O Cruzeiro ainda teve um lance que foi, inclusive, revisado pelo VAR, um pênalti sofrido pelo Matheus Pereira, que foi pênalti nesse lance, mas no lance anterior, na revisão do VAR, o árbitro viu uma falta de ataque de Lucas Silva, que colocou a mão na bola, e então a penalidade não foi marcada. No segundo tempo, começou com muita intensidade das duas equipes, ainda no começo da segunda etapa, o Cruzeiro levou muito perigo ao gol do Bragantino e cravou uma bola no travessão, mas o Bragantino também deu trabalho para Cássio, o goleiro do Cruzeiro. Na realidade, infelizmente, Cássio falhou na saída de bola do jogo no primeiro tempo e o Cruzeiro tomou um gol relâmpago do Bragantino, um contra-ataque rápido, né? Uma retomada de bola muito rápida. E interessante, Bia, que o Cássio falhou no lance, mas pode ser considerado o melhor jogador do Cruzeiro na partida. O Cássio pegou muito, Bia Neves. Foi, viu, Rogério? Eu vi o pessoal comentando aí realmente que houve essa falha do Cássio e é algo aí também, eu acho que o time do Cruzeiro peca muito, viu, Rogério? Que é o quê? Voltar ali a bola, né, para o campo do Cruzeiro. Eu acho que se isso ali, primeiramente, não tivesse acontecido, se o time tivesse tentado ali avançar, né, Rogério, e não jogar a bola para trás, esse gol do Bragantino não tinha acontecido, viu, Rogério? O Cruzeiro teve um grande problema que não pôde contar com o Fagner nem com o Willian, os dois laterais direitos do
Cruzeiro e o técnico Jardim foi obrigado a improvisar o Jonathan Jesus, que é zagueiro, de lateral, e aí a coisa não funcionou. Só melhorou quando o Jardim colocou o Romero jogando de lateral direito, mas isso já estava na fase final do jogo e o Romero já jogou inclusive nessa posição em 2019, quando ele estava no Cruzeiro e era treinado pelo técnico Mano Menezes. O Cruzeiro vai agora ter jogos da Sul-Americana na quinta e no final de semana enfrenta o Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro Série A, jogo no Mineirão, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando a vocês que nós estamos aqui sempre em nome da De Souza Realty, comandada pelo Joey e Thelma de Souza. Gente, não tenha dúvida, se você quer realizar o seu sonho de ter uma casa própria na Flórida, quer ter essa casa que você pode utilizá-la durante as suas férias, e fora das férias você pode alugar, por exemplo, e ajudar você a pagar o mortgage da sua casa. Joey e Thelma de Souza são realmente os dois corretores que vão conseguir fazer isso para você com excelência, muito competentes, muito atenciosos, e vão escolher a casa que realmente você fará um grande negócio. Aqui em Jacksonville você tem imóveis ainda em preços excelentes, boas casas com preços melhores ainda. 9049338040, repetindo, 9049338040. E Bia Neves, ontem o Atlético conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro Série A e venceu o atual campeão do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, Bia. Rogério, nesse primeiro encontro, também ali após a final da Libertadores de 2024, o Atlético Mineiro levou a melhor sobre o Botafogo. No domingo, no Mineirão, o Galo derrotou a equipe do técnico Renato Paiva por 1-0, vencendo a primeira partida na edição 2025 do Campeonato Brasileiro. E depois de 0-0, no primeiro tempo, o Atlético abriu o placar na volta do intervalo com Coelho. E com o resultado, o Atlético deixa o Z4 e aparece em 16º lugar com 5 pontos, Rogério. Pois é, realmente o Atlético fez principalmente um bom segundo tempo e o Botafogo teve uma expulsão no segundo tempo que facilitou a vida do Atlético. O atacante Tomás Coelho fez um gol que para mim foi uma falha da zaga do time do Botafogo, um cruzamento de um escanteio, e a bola foi alçada, cobriu a zaga, cobriu o goleiro do Botafogo, e Coelho não teve muito trabalho para cabecear e fazer o gol da vitória do Atlético Mineiro. E Bia Neves, o Flamengo inicia com tudo o Campeonato Brasileiro Série A desse ano e se desponta principalmente nesse início melhor do que as últimas 4 temporadas, Bia. É isso, Rogério. A diretoria do Flamengo não esconde, que a prioridade do clube em 2025 é voltar a ser campeão brasileiro. A última vez que o time ficou com o título foi em 2020. E dentro de campo, as primeiras rodadas mostram que o discurso está alinhado com comissão técnica e elenco. E o rubro-negro está invicto passadas 5 rodadas do torneio. O cenário diferente dos últimos 4 anos. E o empate por 0-0 com o Vasco, no sábado, impediu o que seria a 4ª vitória consecutiva do time de Felipe Luiz no Campeonato Brasileiro. E para o técnico e os jogadores, o resultado não correspondeu ao desempenho do Flamengo no Maracanã, Rogério. Pois é, vamos bem então trazer a tabela do Campeonato Brasileiro Série A depois da 5ª rodada. Apesar que temos um jogo ainda hoje lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia,
e Ceará. Aliás, a vitória do Bahia sobre o Ceará pode tirar o Bahia da zona de rebaixamento e voltar com o Atlético, Bia. Então é um jogo importante para os atleticanos e para os cruzeirenses ficarem secando o time do Atlético Mineiro, Bia. É isso, viu, Rogério? Hoje ainda tem o último jogo desta quinta rodada, né? Com Bahia e Ceará, Rogério. E o jogo acontece na Arena Fonte Nova, 8 horas da noite, horário aqui do Brasil, 7 horas da noite, horário dos Estados Unidos. E pois é, Rogério, vamos torcer aí para o Bahia. Então, Rogério, olha só, com passado nessa quinta rodada aí, o Palmeiras está como líder com 13 pontos. Em primeiro lugar, então, Palmeiras, que ultrapassou o Flamengo, que empatou com o Vasco. Então, Flamengo em segundo lugar com 11 pontos, seguido por Fluminense em terceiro e Bragantino em quarto, ambos com 10 pontos. Em quinto lugar, Ceará com 7 pontos, Corinthians em sexto com 7 pontos, Cruzeiro foi para a sétima posição, também com 7 pontos. Em oitavo, o Vasco, também com 7 pontos. Juventude em nono, também com 7 pontos. E São Paulo em décimo, com 7 pontos. Em 11º, o Mirassol. Em 12º, Internacional, ambos com 6 pontos. Em 13º, Fortaleza. 14º, Botafogo. 15º, Vitória, e em 16º lugar ali o Atlético Mineiro, ambos aí todos com 5 pontos, Rogério. E na parte de baixo, então, da tabela, vem Santos, Grêmio, Bahia e o Sport com apenas 1 ponto, Rogério. Pois é, Campeonato Brasileiro Série A, como sempre, muito disputado, e assisti o jogo do Palmeiras contra o Fortaleza e fiquei impressionado. E hoje eu vou vendo o trabalho que alguns técnicos já desenvolvem há muito tempo, como o Abel Ferreira já desenvolve no Palmeiras, no futebol brasileiro, como marca o time palmeirense, mostrando a nós cruzeirenses que o caminho é por aí. Não adianta você ter um craque de futebol que não queira marcar, que não marque, não funciona. Você pega um outro jogador, talvez com menos talento, mas com muita raça, com muita vontade, acaba superando o talento em função da raça, da marcação em cima, e é o que está sendo adotado. Você pega o time do Flamengo, que é um time tecnicamente excelente, mas também a mesma filosofia, todos marcam, até o Fluminense. Assistindo o jogo do Fluminense ontem contra o Vitória da Bahia, o time do Fluminense marcando, pegando e se dando ao luxo de ter um jogador como o Ganso, que marca menos, mas em compensação tecnicamente joga muito. Mas Renato Gaúcho vai azeitando o time do Fluminense, que fez uma boa partida ontem, perdeu gols, teve um pênalti não marcado no Arias e acabou tomando um gol no último minuto do jogo, o que acabou sendo um castigo para o Fluminense, que empatou com Vitória da Bahia. Tudo Azul USA, sempre em nome da Acosta Insurance, essa grande empresa de seguro, todo tipo de seguro, de carro, de casa, do seu negócio, seguro dos móveis da sua casa. Lá os preços são excelentes, um atendimento diferenciado. É só você ligar 508-875-3488, marque um apontamento com eles ou vá ao escritório que fica ali na 1 Franklin Street, cidade de Framingham, ao lado da Web Rádio Insuperável. Amigos, muito obrigado pela audiência. E não se esqueça, chuche o dedo aí no like, você vai ajudar na divulgação do nosso programa. Bia Neves, obrigado, a gente volta amanhã, né, Bia? Com certeza, Rogério, um abraço a todos, a gente volta amanhã. Deixe o seu like aí no vídeo. Excelente fim de tarde de segunda-feira para todos e até amanhã. Até amanhã, gente.